Vamos lá, senhores. Vamos falar agora sobre a norma técnica 39, a última norma que fiquei incumbido aí de ministrar aos senhores neste CIAR 2021. Beleza? E aonde é que a norma técnica 39 se aplica? Aplica-se a todas as empresas que executam serviço de venda, fabricação, manutenção e recarga de extintores de incêndio para edificações e áreas de risco, empresas e profissionais que atuam na formação de brigadistas e guarda-vidas, tá? Então, a NT 39 fala sobre o credenciamento dessas empresas. Qual que é a exceção? Aonde é que a NT 39 não se aplica? Não se aplica, né, nas empresas que vendem ou revendem ou executam serviço de manutenção e recarga exclusivamente em extintores para veículos automotivos, tá? Então, se essa empresa, além disso, mexe com outros extintores, ela não está fora da NT 39, tá? Aplica a NT 39 nela sim. Então, gente, senhores, um quadro resumo aí, tá? Do que eu falei agora anteriormente, no slide anterior. Empresa de extintor, fabricação, venda, manutenção, recarga, com exceção dos que só mexem com extintor de veículo automotivo. Empresas ou profissionais para formação de brigadista e guarda-vida. Credenciamento dessas empresas aí, tá? E nota aqui, como observação, as empresas de GV, elas só formam, elas não atuam, tá? Então, não existe essa de credenciar uma empresa de GV que vai prestar um serviço de guarda-vida, não. Quem presta o serviço é o serviço de brigada, é a empresa que presta esse serviço, beleza? Os senhores lembram que eu falei na NT 17 lá sobre a questão do atestado e do certificado? Pois então, né, a NT 39 também abarca isso, né, e ela fala aí, ó, que o atestado de brigada contra incêndio e pânico é um documento emitido para edificação, constando os funcionários que possuem treinamento para atuarem como brigadistas eventuais, tá? Então, o atestado, que é o anexo P, ele engloba os brigadistas eventuais e ele é dado à edificação, tá? Ele não é um certificado da pessoa que foi formada como brigadista eventual. Já no certificado de formação de brigadista efetivo, né, que é o certificado, ele naturalmente fala sobre brigadista efetivo, é um documento emitido ao profissional especificamente. Então, é a pessoa que tem o certificado e ela pode prestar esse serviço dela independentemente da edificação, tá? Ela possui esse treinamento para atuar como um bombeiro civil, entre aspas, né, que hoje a gente não usa mais esse termo bombeiro civil, a gente usa o brigadista efetivo, ou guarda-vidas, beleza? Onde estão essas empresas credenciadas? Estão lá no hall de empresas credenciadas que está lá no site do CBMGO, beleza? Então, todas aqui as empresas relacionadas. E aqui é um exemplo, né, da tabela lá de todas as empresas que estão autorizadas, né, tanto para formação de brigada, quanto para prestação de serviço de brigada, de incêndio, quanto também para formação de guarda-vida, tanto também para venda, recarga, manutenção de extintores, beleza? Então aqui alguns exemplos que deixei para os senhores olharem nos slides, tá? Senhores, quais são os documentos mínimos, então, né, para as empresas poderem se certificar junto ao CBMGO? Então, para as empresas de extintores, são 4 documentos, e para as empresas ou os profissionais para formação, são 7 documentos, tá? As empresas que atuam, né, ou seja, prestam serviço de prevenção, de combate a incêndio e pânico, são 6 documentos. Ah, tenente, mas e as empresas que prestam o serviço e ao mesmo tempo também formam? Aí elas vão ter que apresentar todas as documentações que são concomitantes e não estão ali na intersecção aí desses dois, ou seja, o que tiver de documento a mais para formação de brigada tem que ser incluído também, e o que tiver a mais de documentos para prestação de serviço tem que ser incluído também, além dos outros que já são comuns entre eles, tá bom? Então vamos começar primeiro com relação às empresas de extintores. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer a solicitação de serviço, tá? Internet, um formulário próprio. Tem que apresentar cópia do SERCOM, tá? Da edificação, ou se não, um equivalente do Corpo de Bombeiros do estado onde está sediada a empresa. Ou seja, eu tenho uma empresa lá no Maranhão e eu vou vender extintores para cá.
que eu, como empresa do Maranhão, tenho que fazer? Eu tenho que solicitar o serviço de credenciamento junto ao CBMGO, né? Mediante a solicitação do serviço. E eu tenho que anexar o SERCOM do CBM-MA, né? CBM do Maranhão. Anexar do protocolo. Não necessariamente eu preciso ter uma edificação aqui, entendeu? Então é isso, tá, senhores? Um dos dois aí. E, naturalmente, pagar a taxa do credenciamento, certo? Além disso, o quarto documento é a cópia autenticada do certificado de conformidade do organismo de certificação de produto, que no caso isso aí é para as empresas de fabricação de extintores, ou do Inmetro, né? Então ele anexa lá a documentação que fala que ele está em conformidade com o Inmetro. Então, senhores, aqui embaixo, né, um quadrinho resumo, olha só. Nos casos de empresas de manutenção e recarga, poderão apresentar a declaração do Inmetro informando a regularidade cadastral da empresa a ser credenciada, isso aqui para manutenção ou recarga. Mas para empresa de fabricação, não é o Inmetro, tá? Ela tem que apresentar a OCP, que é o certificado de conformidade do organismo de certificação de produto, beleza? Então aqui, senhores, ó, nós temos aqui uma página mostrando aqui no Inmetro, né, a situação da empresa, se ela está em conformidade com o Inmetro, tá bom? E agora nós vamos para a questão das empresas formadoras de brigada, tá? Tanto brigada eventual, brigada efetiva e de guarda-vidas. Primeira coisa, solicitar o serviço, tá? No site do CBMGO, enviar a cópia do SERCOM do CBMGO, se for aqui no estado de Goiás, a sede, né, a empresa, se ela tiver, ou o equivalente do Corpo de Bombeiros do estado, onde está sediada a empresa, da mesma forma como foi feita lá a explicação nas empresas de venda, revenda, manutenção ou fabricação de extintores, tá? Pagar a taxa e tudo certo. Cópia do registro profissional ou certificado do coordenador do curso de formação de brigadista efetivo, né, ou bombeiro civil, tá? Então tem que ter essa cópia desse registro. E a relação dos instrutores contratados pela empresa que irão formar os brigadistas e guarda-vidas, incluindo nome, RG, tipo de aluno que irão formar, se são guarda-vidas, se são brigadistas eventuais ou efetivos, e os módulos que eles irão ministrar conforme o anexo A da NT 39, tá? O sexto documento é o que? A cópia autenticada do documento de cada instrutor, emitido pelo órgão formador, que comprove sua habilitação conforme item 5.4.5 da NT 39. E, senhores, exclusivamente para locais de formação de brigadista efetivo, ou seja, formação de guarda-vida, brigadista eventual, etc., não precisa, só para o brigadista efetivo. Apresentar SERCOM do campo de treinamento, atestando por documentação de responsabilidade técnica que se enquadra como nível 3, conforme NBR 14277, tá? Ou seja, lá nessa 14277 fala que tem que ter ambulatório, ambulância, casa de fumaça, hidrantes, EPRs para todos, etc. Qual foi a diferença que agora nessa nova NT39 está mencionando? Antigamente era exigido que esse campo de treinamento fosse dentro do estado de Goiás. Agora não mais, tá? Quando o campo de treinamento estiver em empresa sediada fora do estado de Goiás, deverá ser apresentado o documento equivalente emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado correspondente, tá? Então o que acontece? Essa empresa que está querendo se formar querendo prestar esse serviço de formação de brigada, ela vai pegar o SERCOM desse campo de treinamento, né? Ela vai fazer um contrato aí com esse campo de treinamento, vai ter que apresentar esse contrato e apresentando também a RT lá, né? Ou RRT, que esse campo se enquadra nesse nível 3, conforme a NBR 14277, beleza, senhores? São muitos documentos, às vezes pode ficar um pouco confuso, mas espero que eu tenha sido claro aqui nessa parte, tá bom? É interessante também, né, vou ressaltar, é importante você, como vistoriador, né, como conferencista de documento, exigir que seja apresentado o contrato também, tá? O contrato firmado entre a empresa que está querendo ser formado, ser prestadora de serviço de formação de brigada, junto com o campo de treinamento lá, tá bom? É interessante cobrar esse contrato anexado no protocolo.
Agora, senhores, para as empresas que atuam na prestação de serviço, ou seja, aquela empresa que tem os seus brigadistas efetivos, né, como funcionário, e aí quando ela é contratada por alguma outra empresa que precisa da brigada efetiva, ela cede esses funcionários dela para compor a brigada efetiva da edificação, tá? Então essa é a prestação de serviço de combate a incêndio e pânico, prevenção e combate a incêndio e pânico. Então, primeira coisa, solicitar o serviço, né, no site do Corpo de Bombeiros, da mesma maneira, ou anexar o CERCOM da edificação, né, que ela se situa, ou se não o equivalente do Corpo de Bombeiros onde está sediada a empresa, a taxa, pagamento, né, a cópia do comprovante. Muitas vezes o sistema também faz a baixa automática da taxa, basta pagar a taxa, certo? Quarto item, relação dos brigadistas contratados pela empresa que irão prestar o referido serviço, incluindo nome, RG e nível de treinamento, tá? Então, pega todos os funcionários lá que vão ser credenciados na empresa. Ah, esqueci de colocar um fulano de tal, não está lá no hall. Infelizmente, esse funcionário da empresa, ele não vai poder prestar o serviço, tá, de brigada, porque ele não foi incluído lá na hora de cadastrar, de credenciar a empresa. Então a empresa ela vai ter que pagar uma nova taxa para poder incluir esse brigadista efetivo que ficou de fora, ou um ou mais, tá? Cópia autenticada de documento que comprova a formação do bombeiro civil. E o relatório final com parecer favorável de comissão relativa à proposta de uniforme do bombeiro civil. Então, a empresa prestadora de serviço, né, de brigada, fez tudo até o quinto aqui, e ela tem que apresentar apresentar o uniforme que vai ser utilizado pelos bombeiros efetivos, e aí incluir no protocolo esse parecer favorável da comissão, tá? E aí sim ela vai poder, depois de cumpridos todos esses itens, obter a sua aprovação aí do credenciamento. Bom, senhores, cadastro estadual de credenciados, né? Ao final, então, quando está tudo certo, né, que a empresa já cumpriu com todos os requisitos, tendo já sido completo todo esse processo, vai ser emitido um certificado de credenciamento, certo? E após emitido esse certificado de credenciamento, a própria CECIP da OBM, aí, onde você trabalha, vai ter que enviar o CAT, esse certificado de credenciamento, com todos os dados necessários da empresa, para que o CAT faça a inserção dessas empresas, tá, lá no cadastro estadual de credenciados, que é o que a gente viu lá no site do CBMGO, certo? Finalizado o prazo de validade do certificado de credenciamento, a empresa será excluída automaticamente do cadastro estadual de credenciado, sendo recadastrada após a emissão de novo CCR, beleza? Então, assim, mandou o CCR, o CAT vai fazer o SEC, né, e vai lançar no site o cadastro lá da empresa credenciada. Passou o prazo do CCR, ou seja, venceu, a empresa automaticamente vai ser descadastrada do SEC, beleza? Condições para as empresas de revenda e revenda, manutenção e recargas de extintores. As empresas permanecerão no SEC durante o período de validade do CCR, como eu falei, né? E que não deverá exceder para empresas de venda, manutenção e recarga de extintores o vencimento do certificado do OCP, limitado ao período máximo de 1 ano. Então, assim, se a empresa for fabricante, né, e ela enviar o OCP, vamos supor que o OCP ele tem validade de 5 anos. Ele pode ter lá o CCR de 5 anos? Não. Todo ano ele vai ter que credenciar novamente, certo? Só que aí, no 5º ano, ele vai ter que apresentar um novo OCP e assim vai mantendo esse OCP sempre válido na data de cadastro de um novo CCR, beleza? E para as empresas de venda e revenda, ou manutenção e recarga, né, sem ser fabricação, todo ano tem que fazer o credenciamento também, e aí tem que estar sempre no ato do cadastro com o Inmetro regular, beleza? Então, senhores, vejam só que, como eu falei, no Inmetro não vence, tá? O que pode acontecer é por algum motivo lá ter sido descadastrado, às vezes ocorreu alguma denúncia, tá? Inclusive, nós também, às vezes recebemos denúncia do CBMGO, a gente envia para o Inmetro,
essa denúncia e tal, eles fazem às vezes alguma inspeção lá e caso seja necessário, eles descadastram a empresa do Inmetro. Então por isso que é importante olhar, quando for fazer o credenciamento, tá? Emitir o CCR, ver se a empresa está cadastrada lá no Inmetro, se está certinho, se está regular. Se não tiver, ela não pode ser cadastrada, não pode ter a emissão do CCR, beleza? Então, as inspeções do CBMGO não aceitarão extintores de empresas não credenciadas pela corporação. Então, mas estava credenciado naquele momento que eu comprei? Pode. Aí é uma interpretação nossa, né? Acredito que sim, pode, porque naquele momento que a pessoa comprou o extintor, o contribuinte comprou o extintor, a empresa estava credenciada, entendeu? Então, a gente não pode punir o contribuinte, que no caso adquiriu a recarga do extintor, de um fato posterior, né? Porque no momento que ele comprou, fez a aquisição ou recarregou o extintor dele na empresa, a empresa estava credenciada, entendeu? Agora, se ele fez a aquisição no momento que a empresa não estava credenciada, infelizmente, aí a gente não pode aceitar, tá? O CCR, senhor, será concedido individualmente para cada local em que é realizado o serviço de fabricação, manutenção e ou recarga e impostos de vendas de novos manutentes ou recarregados, ou seja, as filiais das empresas que realizam manutenção ou recarga de extintores deverão possuir CCR próprio e independente do CCR emitido na matriz, ou seja, é um CCR para cada edificação, tá? Senhores, agora a parte de habilitação para os instrutores, né? Os profissionais legalmente habilitados para executar a função de instrutor para a formação de guarda-vidas devem ter formação em curso de nível médio e comprovar por meio de documentação a carga horária mínima apresentada no anexo C da NT 39. Os profissionais legalmente habilitados para executar a função de instrutor para a formação do brigadista eventual devem ter formação em curso de nível médio e comprovar por meio de documentação a carga horária mínima apresentada na tabela D1 do anexo D, nível básico ou intermediário, e carga horária mínima apresentada na tabela D2 do anexo D, caso eles vá dar instrução de nível avançado, tá? Então, senhores, quem que assina o anexo P? É esse profissional legalmente habilitado para executar a função de instrutor, tá? É o instrutor que vai assinar lá e o responsável pela edificação. Então, não pode ser qualquer um, certo? Tem que ser o instrutor que vai lá e faz o anexo P, bom? Eu falo isso porque a gente recebe algumas dúvidas às vezes com relação mas quem preenche isso, né? O instrutor que foi contratado para formar a brigada eventual da sua edificação. Tá bom? Então é isso que os senhores têm que orientar aí caso recebam esse tipo de dúvida. Os profissionais legalmente habilitados para executar a função de instrutor para a formação de brigadista efetivo devem ter formação em curso de nível médio e comprovar por meio de documentação a carga horária mínima apresentada no anexo E. Os profissionais habilitados, conforme prescrito nos itens 5.4, 5.1, ponto 2 e ponto 3, que comprovarem um vínculo empregatício exclusivo com a empresa em que irão ministrar o treinamento, estão dispensados a exigência de credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros. O certificado de formação, recapacitação e o atestado de brigada contra incêndio e pânico deverão ser assinados pelos instrutores. Senhores, o Corpo de Bombeiros pode exercer atividade de formação? Pode, tanto de guarda-vidas quanto de brigadistas, tá? Para os órgãos da administração pública ou para as empresas privadas. Entretanto, né, se for para empresas privadas, tem que ter o recolhimento da taxa de serviço. E o atestado de brigadista eventual ou certificado de formação e recapacitação para brigadista efetivo ou guarda-vida deverá ser assinado pelos militares instrutores e o seu respectivo comandante da OBM. Beleza, senhores? Então, queria agradecer aí aos senhores por toda a atenção, por toda a dedicação aí ao curso como um todo. Obrigado por ter assistido às minhas aulas aí. Espero que eu tenha sido claro tudo que eu falei. Me coloco à disposição, falo novamente aqui, tá? Se precisarem de qualquer auxílio, pode entrar em contato conosco lá pelos telefones do Comando de Atividades Técnicas, tá? Precisar falar especificamente comigo também, estou à disposição. E agradeço, espero aí que os senhores façam uma excelente prova, que os senhores se deem muito bem aí no CEAR e que isso sirva, né, essas instruções todas aqui sirvam de grande valia para os senhores aí durante o trabalho, durante a nossa prestação de serviço à sociedade, beleza? Muito obrigado e até a próxima.